Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos dar início então aqui à aula de hoje. O nosso assunto aqui chama-se tabela de dispersão, também chamado de tabela hash, tá? Vem do termo hashing, e é uma estrutura de dados que a gente vai trabalhar aqui, tá? O principal foco dessa estrutura de dados, ela é a recuperação de dados de forma eficiente. Toda estrutura de dados procura fazer isso, né? Mas a tabela de dispersão em si, ela foca na ideia de você conseguir, num conjunto grande de valores, fazer um mapeamento eficiente de forma que você consiga recuperar uma informação fazendo uma busca relativamente pequena ou até inexistente. Imagine você ter aí um vetor, né? Um vetor, uma coleção de dados, na qual, com qualquer número que você vai procurar, com um ou dois passos, você consiga recuperar esse dado. Tá? Essa é a ideia por trás da tabela de dispersão. Claro que a gente tem algumas dificuldades aí, né? Essa seria uma tabela de dispersão perfeita. Mas, assim, na média, no geral, a tabela de dispersão, a tabela hash, ela se comporta muito bem na recuperação de dados. Tá? Então, vamos lá. Conversando um pouquinho sobre essa ideia, né? Quando a gente pensa em estrutura de dados, nós temos estruturas de dados que são eficientes, né? Como listas, como árvores, mas na maioria delas a gente tem um custo, que é o custo de recuperação da informação. O que é isso? É o esforço computacional, tempo, ou a quantidade de passos que eu tenho que fazer para encontrar alguma coisa dentro daquele conjunto de dados. Tá? Então, algumas estruturas elas são eficientes, mas elas têm um alto custo de recuperação dessa informação. A gente precisa fazer uma busca na estrutura. Tá? Nós temos algoritmos eficientes de busca, como o Quicksort, alguns outros aí que a gente vai estudar, mas a ideia que se pensou aqui com a tabela de dispersão é a seguinte: será que existiria uma forma de eu recuperar uma informação em uma estrutura de dados em tempo constante? Ou seja, com custo O de 1, que significa você em um passo encontrar qualquer informação dentro da estrutura? Bom, essa é a ideia por trás da tabela de dispersão. Tá? Vou fazer um comparativo para vocês entenderem bem o que está por trás da tabela de dispersão. Tá? Vou fazer uma analogia aqui com a vida real. Não sei se vocês já foram lá nos Correios, provavelmente já foram, né? Mas se vocês observaram que lá tem a caixa postal. Vocês já viram umas gavetinhas que tem assim ao lado? Já observaram isso aí? Quem aí já foi lá nos Correios e observou lá a caixa postal? Se vocês observarem nessa imagem aqui, ela está mostrando mais ou menos uma caixa postal, só que aqui está aberta, né? Geralmente a caixa postal tem uma chave lá que a pessoa que é o dono da caixa postal ela utiliza, tá? Mas imagine, a tabela de dispersão é algo assim, como uma tabela formada de linhas e colunas, tá? Que aqui no slide está sendo chamado de escaninho. Cada escaninho desse tem um identificador, certo? Como se fosse uma caixa postal. Então, a caixa postal, sei lá, 001, 002, 003 e assim por diante, tá? Então, pensa no esquema aqui da caixa postal. Elas são feitas de uma forma, né, que quando você vai procurar uma informação, na verdade, você tem uma procura que ela é mínima. Eu sou dono de uma caixa postal, tem um número lá, sei lá, 25. Quando eu vou lá no correio, eu vou procurar alguma informação, eu vou direto na minha caixa 25 e abro ela. E lá dentro vai ter a correspondência relacionada a mim. Eu não saio procurando a correspondência, ela vai estar na 25, que é a minha caixa postal.
tá? Então, você tem uma busca mínima ali, tá? No máximo, para visualmente você saber mais ou menos onde é que ela está. Mas você tem essa ideia de você acessar diretamente. Eu acesso diretamente a minha caixa postal, que seria a 20, 25, sei lá. Mas eu não saio procurando as outras. Essa é a ideia por trás da tabela de dispersão. É você ter uma fórmula, que a gente vai ver aqui, que vai te levar diretamente para a informação que você quer. Você não vai precisar sair procurando em vários lugares, como acontece na maior parte das estruturas de dados, como lista, por exemplo. É quando você tem um vetor lá, aí você quer procurar um número. O que você tem que fazer? Percorrer o vetor, né? Vou olhar de um em um aqui onde é que está esse número. Então, isso tem um custo computacional muito alto. A tabela de dispersão que é justamente inibir isso aí. Você não precisar fazer essa procura. Beleza? Isso aí é o princípio por trás da tabela de dispersão. Tá? É assim que ela deseja funcionar. Então, aqui conceitualmente falando, se a gente observar, quando a gente trabalha com vetores, eu faço um desenho como esse aqui, né? Só que somente uma linha. A tabela de dispersão aqui vai ter uma quantidade de colunas M e uma quantidade de linhas R. Então veja que ela é bidimensional, né? Bidimensional, tem duas dimensões, x e y. É uma espécie de matriz, né? Se a gente fosse implementar isso aqui no computador dessa forma, seria uma matriz, certo? Porém, aqui para fins de simplificação, na nossa explicação aqui, tá? A gente vai tratar como a tabela de dispersão como somente uma linha. É uma tabela, mas ela só tem uma linha. Então, ela funciona como uma espécie de vetor. Apenas para simplificação. Mas os princípios por trás da tabela de dispersão podem ser aplicados para múltiplas linhas. Normalmente é assim. Tá? Mas para simplificação, a gente vai considerar uma tabela com uma linha só. Para facilitar aqui o entendimento das técnicas. Ok? Bom, pense o seguinte. Quando a gente tem... Aí eu vou expressar a tabela de dispersão dessa forma, tá? Se a gente tiver aqui, então, uma tabela que a gente tem M espaços, tá? E a gente precisa armazenar lá dentro algumas chaves. Aqui também, para termos de simplificação, pessoal, eu vou o que a gente vai armazenar dentro das tabelas? Chave. A chave é como se fosse um identificador, um ID para alguma coisa. Mas na prática, pense o seguinte, que aquele ID vai te levar para um conjunto de informações. Exemplo, eu vou fazer uma agenda telefônica utilizando tabela de dispersão. Para quê? Porque imagine que eu tenho lá muitos contatos, eu tenho lá, sei lá, 500 contatos. Eu quero achar o contato de alguém, lá do Breno. Lá. Quero saber o número do Breno lá na minha agenda. O que eu vou fazer? Para eu não precisar procurar, eu vou utilizar uma tabela de dispersão. Tá? Então, o número do Breno lá vai ser a chave. Que quando eu encontrar, eu vou ter lá o e-mail do Breno, o número do Breno e etc. Beleza? Então, aqui a gente vai armazenar nas tabelas, na tabela de dispersão, chaves, mas que são identificadores que vão te levar para muitas informações. Certo? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, nós temos uma tabela de dispersão e temos algumas chaves que nós vamos gravar nessa tabela. Tá? Então, aqui, ó, eu vou gravar a chave 00, digamos que eu queira gravar ela aqui. Eu vou gravar a chave 01, vou gravar aqui. A 02 eu vou gravar aqui, a 03 eu vou gravar aqui. Essa é uma técnica, digamos que eu resolvesse utilizar essa técnica. Bom, qual é o problema dessa técnica aqui, da forma como ela está sendo aplicada? Se eu quiser gravar, né, perceba que aqui, ó, eu estou gravando um número, a chave no índice dela. A chave 0, eu estou gravando no índice 0. Chave 1, eu estou gravando no índice 1. Qual o problema de usar essa técnica aí, se eu pudesse usar ela? É que se eu quisesse armazenar, por exemplo, a chave 1 milhão, eu teria que ter 1 milhão de espaços. Fica meio inviável, né? Vou gravar uma chave só. A chave se chama-se 1 milhão.
eu vou ter que ter 1 milhão de espaço para eu gravar lá na posição 1 milhão, a chave 1 milhão. Então, percebe-se que essa não é uma boa estratégia, tá? Então, pense o seguinte, se eu tivesse uma forma de, dada uma determinada chave, eu saber essa fórmula, essa função, vai me dizer onde eu devo armazenar aquela chave na tabela de dispersão. Qual é o lugar onde essa chave deve ser armazenada, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver. Essa função chama-se função de dispersão, tá? Então, através dessa função, a gente vai dar uma determinada chave e vamos passar essa chave nessa função e essa função vai dizer onde nós deveremos gravar aquela chave na tabela. Exemplo, digamos que eu quero gravar aqui um número, o 0 vai na posição 0, tá? 9.999, 999 vai na posição 1. Veja que o número 99.999 eu não gravei na posição 9, foi na posição 1. Digamos que tem uma função que me disse isso. Essa função chama-se função de dispersão, tá? Então, iniciando aqui, de fato, no primeiro método de hashing, que a gente vai ver aqui na tabela de dispersão, é o seguinte. Existe um método, que é esse aqui, que é você usar essa função de dispersão para dizer onde a chave X deve ser armazenada na tabela. Então, lembrando sempre, a função de dispersão pega uma chave e te dá um espaço local onde essa chave deve ser armazenada na tabela de dispersão. Isso é uma função de dispersão. Esse local a gente chama de endereço, tá? Então, ela pega a chave e te dá um endereço de onde você deve colocar aquela informação. Um dos métodos de dispersão é o método da divisão. Esse método consiste em você usar essa fórmula aqui, que é o seguinte, ó. Considere esse exemplo aqui. Veja esse exemplo. Nós temos 5 espaços. Aí eu vou tratar sempre com a variável m, o tamanho da tabela, tá? Então tem uma tabela de tamanho M5, tem 5 espaços. E eu vou armazenar essas chaves aqui, ó, que são valores, chaves que eu quero armazenar na minha tabela. Onde eu vou armazenar, por exemplo, a 78. Chave 78 deve ser armazenada aonde? O método da divisão consiste em você fazer o seguinte: você aplicar o operador de divisão inteira, tá? do resto da divisão, o operador mod, com a chave e o tamanho da tabela. Ou seja, a minha função de dispersão aqui vai ser x mod 5, no qual x é a minha chave, o valor da minha chave, resto da divisão, mod, a operação mod, e 5 é o tamanho da minha tabela de dispersão. Tá? Lembrando, pessoal, que esse operador mod, ele te dá o resto da divisão. Né? Como é que se faz esse cálculo? Por exemplo, o 78. Se você pegar o 78 e fizer 78 mod 5, vai dar 3. Por quê? Ele vai pegar o 78 e dividir por 5, vai dar resto 3. Então, o resto da divisão é que é o resultado, não é o quociente, é o resto da divisão. Tá? Então, 78 mod 5 dá 3. Então, 3 é o local onde você deve armazenar a chave 78. Tá? Então, esse é o método da divisão. Você passar a chave com o operador mod pelo tamanho da tabela. Beleza? Então, dessa forma, o 78 vai te dar 3, o espaço 3. O 60 daria 0. Tá? E assim sucessivamente. Beleza? Vocês entenderam esse método aqui, pessoal? Até aqui. Estão conseguindo entender isso aqui?
Daiane, ok. Os demais aí. Podem perguntar, pessoal. Não se acanhe, não. Tá? Pode perguntar aí. Participe. Nesse começo aqui, o assunto é novo, né? Geralmente tem mais dúvidas. Tá? Então é isso. Tá? O primeiro método é o método da divisão, certo? Consiste em você pegar a chave, aplicar o módulo daqui, o resto da divisão inteira, resto da divisão, e aplicar pelo tamanho da tabela. Aqui ele vai te dar os locais aqui onde você deve armazenar a chave. Tá? Agora pensa o seguinte, ó, por que isso aqui é interessante? Só refletir antes da gente passar para frente aqui. Olha como isso aqui é legal. Imagine o seguinte, pessoal, você não vai usar a tabela de dispersão. Tá? Você vai armazenar esses números aí num vetor normal. Tá? Digamos, você armazenaria o 78 no 0, ou então nessa mesma ordem, o 60 no 0, o 96 no 1, o 17 no 2, etc. Aí digamos que você quer recuperar a informação da chave 78, certo? Digamos que isso aqui é um cadastro de clientes e o código do cliente é 78. Aí você quer recuperar lá dentro do sistema. Eu vou puxar aqui o cliente 78. Se você implementasse esse sistema utilizando um vetor convencional, o que você teria que fazer? Procurar um por um. Porque você não sabe onde está o 78. Concorda comigo? E a gente já viu no começo que não compensa a gente armazenar o 78 lá na posição 78 do vetor. Porque se eu tiver um número 10.000, vou ter que ter 10.000 espaços. Então, se está lá o vetor, onde é que está o 78? Você não tem como saber. Você vai ter que fazer um for, passando posição por posição do vetor e procurando o 78. Agora imagine que o 78 está lá no final. E essa lista é muito grande. Então você tem um custo computacional muito alto. Você tem que procurar. Esse é o problema. Então é isso que a tabela de dispersão ela quer evitar. Essa procura. Você passar muito tempo procurando o que você está querendo. Na tabela de dispersão, veja como é que funcionaria. Eu tenho o elemento 78, com chave 78, é o cliente 78, eu quero resgatar as informações. Onde é que esse cliente 78 mora? Qual é o endereço desse cliente? Digamos que é isso que você quer saber. Beleza, você tem a chave, você tem um código do cliente. O código é 78. Onde é que esse cara mora? Bom, vamos procurar. Na tabela de dispersão, se você aplicar esse método que você está olhando aí no slide, como é que você faria para recuperar essa informação? Você viria na função de dispersão, colocarei aqui 78, aí 78 mod 5, resto da divisão dá igual a 3. Você vai direto na posição 3 e resgata as informações do 78. Entenderam aí? Você não houve busca, você não precisa procurar. Você vai direto na posição 3, porque a função de dispersão ela já vai te dizer exatamente onde a informação que você procura está, através da chave. Entenderam aí o benefício? Interessante, né? Essa técnica. Você não houve procura. É como aquele exemplo que eu dei lá da caixa postal. Tá? Quando você vai na caixa postal, você vai no correio, você não sai procurando. Não, você vai direto na sua caixa postal. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. Então, a função de dispersão aqui, essa tabela hash, ela é muito interessante por conta disso. Ela minimiza, como eu falei, essa busca pela informação. Então, imagine que você tem um conjunto de informações muito grandes, você quer procurar alguma coisa, esse método é excelente. Tá? Agora, pensa o seguinte, pessoal. Nem tudo são flores, né? A gente tem um probleminha aqui. Uma função de dispersão ideal, voltando, uma função de dispersão ideal, perfeita, seria aquela na qual eu dou uma chave e ela me retorna sempre um endereço diferente. Para qualquer chave que eu dou, ela sempre me retorna um endereço diferente.
ela faria a dispersão perfeita, completa. Dispersar é você separar, né? Faria essa separação perfeita. Mas, infelizmente, isso não existe, pessoal. Esse método do MOD aí, por exemplo, ele tem alguns probleminhas, que é isso aqui, ó. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Imagine que nós vamos armazenar os números 78, 60, 96, 59 e 14. Tá? Se você fizer 59 mod 5, vai dar 4. Se você fizer 14 mod 5, também dá 4. Ou seja, tanto a chave 59, de acordo com a nossa função de dispersão, quanto a chave 14 vão ser armazenadas no mesmo local. Isso a gente chama de colisão. Esse fenômeno a gente chama de colisão, aqui na tabela de dispersão. Certo? Então, quando duas chaves são endereçadas para o mesmo endereço, a gente chama isso de colisão. Então, esse é um pequeno problema. Tá? Para a gente não sobrescrever a informação, é óbvio que a gente precisa fazer um tratamento dessa colisão. Isso não é o problema, digamos. Não inviabiliza o uso da tabela de dispersão. A gente pode fazer o tratamento dessa colisão. Tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tratamento. Primeiro, eu quero falar das funções de dispersão. Como eu falei, desde o início aqui, a função de dispersão, ela transforma uma chave X, ela leva, você dá uma chave para ela, e ela te dá um endereço. Onde essa chave deve ser armazenada na tabela de dispersão. Tá? Uma função de dispersão ideal, ela teria as seguintes características. Produzir um número baixo de colisão, é óbvio. Se você tem uma função lá, qualquer, de dispersão, que ela leva todos os números que você passa para ela, ela te dá o mesmo endereço. Você vai perder a eficiência. Não tem sentido você usar uma tabela de dispersão que tem muitas colisões. Não faz sentido. Você precisa mudar a função de dispersão. Tá? Então, uma função de dispersão ela deve te dar um número baixo de colisões, ser facilmente computável também, porque pensa o seguinte, digamos que eu crio uma função de dispersão louca lá, complexa, que eu dou uma chave, ela passa meia hora para procurar, para calcular onde eu devo armazenar aquela chave. Também não tem sentido, né? Se eu estou querendo ganhar eficiência e a minha função de dispersão demora muito para calcular, não faz sentido. Então, ela também deve ser facilmente computável. Tá? E ela precisa ser uniforme. Ser uniforme aqui no seguinte sentido, distribuir uniformemente as chaves. Tá? Não levar todas as chaves para um local só ou para uma área só da sua tabela. Ela tem que distribuir de forma uniforme as chaves na tabela de dispersão. Certo? Isso aqui são as características que a gente deseja em uma função de dispersão. Bom, nós temos algumas... Na prática, na verdade, uma função de dispersão, qualquer função matemática pode ser usada como uma função de dispersão. Mas nós temos alguns métodos que já foram testados e são mais eficientes nesse método aí de dispersão. Tá? Eu já mostrei para vocês no exemplo anterior, mas agora eu vou falar formalmente. É o método da divisão, que consiste na gente dividir a chave que você quer armazenar pela dimensão da tabela, usando o operador mod, o operador de resto da divisão, que resulta nisso aqui. Ó. Uma função hx, f de x, tanto faz, é uma função na qual x é a chave, você faz x mod m, que é o tamanho da tabela, ele vai dizer onde essa chave deve ser armazenado na tabela. Tá? Vai te dar o endereço. Okay? Esse método é um método muito utilizado em funções de dispersão, em construção de tabelas de dispersão, porque ele é fácil, né? Ele é relativamente eficiente. Tá? Então, esse aqui chama-se método da divisão. Método da função de dispersão de divisão. Só fechar aqui o WhatsApp. Aqui. Beleza. Esse valor, pessoal, de M,
M é o tamanho da tabela, tá? Mas foi feito um estudo, foram feitos alguns estudos que indicou